Seja bem-vindo ao módulo de análise do edital da segunda fase do exame 38. Tá? Aqui a gente vai trabalhar com a ideia de analisar o edital em si, né, para entender que a tua aprovação começa na análise do edital. Tá? Bom, prazer, eu sou o professor Carlos Vettorazzi e estou aqui trabalhando com vocês nessa mentoria individual do exame de ordem 38. Queridos, sem mais delongas, já vamos lá diretamente para o edital para entender o que a gente precisa analisar essencialmente. Então temos aqui o edital do exame 38, em que a gente vai analisar os pontos específicos para a segunda fase. Tá? Então, em específico para a segunda fase. Bom, passeando aí o 1.7, ele diz lá que o conteúdo programático da prova prática profissional está disponibilizado no anexo 2. Tá? Então, o anexo 2 é extremamente importante, a gente vai tratar ele mais à frente. E 1.8 é os materiais e procedimentos permitidos e proibidos para consulta durante a realização da segunda fase, estão lá no anexo 3. Aqui, na mentoria, você tem uma aula em específico para tratar sobre a marcação do código. Tá? Então tá lá, dá uma olhada. A gente vai falar sobre o anexo 3 aqui nesta aula, mas tudo que teria ali que seria a minha sugestão para você fazer uso do material e para marcar o código, tá lá na aula de marcação de código também. Bom, como essa aula visa a segunda fase, então eu vou passando aqui esses pontos iniciais de datas, de inscrição, né, de valores e tal. Tá? Bom, vou aqui por ponto 3, que fala das provas. Faça essa observação aqui no exame 38, porque a prova objetiva, não é o nosso foco aqui, mas a prova objetiva, ela tem essa inclusão do direito financeiro, do direito previdenciário e do direito eleitoral. Tá? Há essa mudança no edital dos exames anteriores para a inclusão da resolução 5 do Conselho Nacional de Educação, que muda a matriz curricular dos cursos de direito. Tá? E é nessa matriz que fala do direito financeiro, previdenciário e direito eleitoral. E aí, a partir desse exame, o exame 38, é que se faz a inclusão dessas três matérias. Mas isso na prova objetiva. Não haverá, note aqui, ó, que começa a prova prático-profissional, não haverá mudança com relação à prova prático-profissional, a segunda fase. Então, você que escolheu civil, você vai trabalhar com os mesmos conteúdos. Até a gente vai ver lá no conteúdo da segunda fase de civil que não há mudança alguma. Perfeito? Então, não fique preocupado com essa alteração aí. Essa alteração é para a primeira fase. Você já está aqui na segunda fase, está tudo tranquilo. Prova objetiva e de múltipla escolha, tá? E ele fala aqui, uma observação que é para a primeira fase também, mas vou colocar aqui. Notem que houve uma mudança do edital anterior para o atual edital, negritando a palavra interdisciplinariedade. Tá? Então, na primeira fase, há essa possibilidade prevista em edital de que as questões não fiquem civil, ambiental, internacional. Não, você pode ter uma interdisciplinariedade. Tá? E isso está grifado no edital, é interessante ver esse procedimento da OAB aqui, tá? Da FGV no caso. Bom, vamos para a prova prático-profissional essencialmente. 3.5.1, a prova prática vale 10 pontos e será dividida em duas partes. Quais são as partes? Uma parte da redação da peça, valendo 5 pontos, tá? Em que você escolhe qual é a tua área, no caso, nosso direito civil. E a segunda parte da prova, que são 4 questões, tá? Sobre o tema que ele chama de situação-problema, né? Então, há um problema, é contado uma história, fulano de tal fez contrato e tal, não sei o quê, chega até o seu escritório e te questiona, o que eu faço, né? E aí, cada questão dessa valendo 1.25, tá? Uma peça, 4 questões, cada questão valendo 1.25. 3.5.2. Caderno de provas definitivos da prova não poderá ser assinado ou rubricado. Você não pode identificar. Tá? É o artigo que fala sobre a identificação.
Então, não pode ter nenhuma marca que identifique um outro local que não seja apropriado, ou seja, na capa do caderno, sob pena de ser anulado, né? Então, qualquer situação que possa ensejar uma tentativa de identificar a tua prova vai ser anulada. Então, você só pode trabalhar com os dados que tem no problema, você não pode inventar dado, tá? Você não pode colocar frases, por exemplo, passagens bíblicas, que eu já vi situações que isso ocorre, isso é tido como identificação da prova. Colocar dados que não tem. Tá? Então isso a gente vai ter que trabalhar de uma forma a não identificar esta peça. Tá? 3.5.3, o caderno de textos definitivo será o único documento válido para avaliação da prova, o caderno de rascunho não vale. Então você pode riscar, pode colocar, pode levar consigo, tá, após o horário determinado. O que vale é o caderno de respostas e não o caderno de rascunhos. Tá? 3.5.4, as provas prático-profissionais deverão ser manuscritas em letra legível, com caneta esferográfica tinta azul ou preta, não sendo permitida interferência ou participação de outras pessoas. Então, prepare aí tua canetinha, a gente fala disso mais à frente na nossa mentoria. Examinando, receberá nota 0 nas questões de prova prática profissional em caso de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não haver texto, de letra ilegível ou de grafar por outro meio que não determinado o subitem anterior. Se a tua letra é ruim, cuidado. Cuidado que isto vai impactar na não correção, em zerar a tua peça. Tá? Se você deixou em branco, não vai ser avaliado. E se você, e aí é o principal ponto, você não responder o que foi perguntado. É muito comum a pessoa não responder o que foi perguntado. Responda o que está perguntado. Tal coisa. É sim ou não, e aí a fundamentação. Mas responda o sim ou não. Tá? Isso é muito importante. 3.5.7. Para a redação da peça profissional, o examinando deverá formular texto com a extensão máxima definida na capa do caderno. Já tem a definição ali do espaço de cada questão. Para a redação da peça, né? Para a redação das respostas às questões discursivas, a extensão máxima do texto é 30 linhas, tem lá o espaço de 30 linhas para cada questão. Será desconsiderado para o efeito da avaliação qualquer fragmento de texto fora do local. Tem que escrever dentro do espaço da resposta. O examinando deverá observar atentamente a ordem de transcrição de suas respostas. Então, tem a parte da peça, você vai fazer a peça na parte da peça. Você vai fazer a questão 1 na parte da questão 1, vai fazer a questão 2 na parte da questão 2. Tá? E atenção para o seguinte, tá? Veja aqui no 3.5.6.1 aqui, ele fala do A, B ou C. Queridos, se a OAB te pergunta, normalmente as perguntas são A e B, tá? Mas pode ser A, B, C. Se ela coloca A, responda A e responda a pergunta A. B, responda a pergunta B. Não dá para responder a B na A na B, eles vão zerar. Então você divida A e B e responda direitinho, perfeito? 3.5.8. Quando a realização das provas prático-profissionais, caso a peça profissional e as respostas às questões discursivas exijam uma assinatura, o examinando deverá utilizar apenas a palavra advogado. Para quê? Para não identificar. A gente sabe que tem que assinar a peça, mas não dá para você colocar teu nome que você está identificando a peça. Então coloca advogado. Ponto. Tá? Mesma coisa o 3.5.9, que são os dados. Então ele não te deu o município, data, o endereço. Faça ali, ó, município ou coloque reticências XX. Não pode ser XX ou pode ser reticências. Tá? Então, município, 3 pontinhos, data, 3 pontinhos, advogado, OAB, ou XXX. Tá? O examinando tem que colocar para o examinador aquilo que é necessário. Tá? Então, se tem que qualificar, se eu sei que tem que colocar profissão, endereço, e eu tenho que colocar, porque é requisito da peça, eu vou colocar. Só que se eu não tenho nada, eu não vou inventar. Tá? Então, o que você faz? Você coloca 3 pontinhos xxx. 3.5.11. O texto da peça profissional e as respostas às questões discursivas serão avaliados quanto à adequação ao problema apresentado,
ao domínio do raciocínio jurídico, a fundamentação e a sua consistência, capacidade de interpretação, exposição, técnica profissional demonstrada, sendo que a mera transcrição de dispositivos legais, desprovida de raciocínio, não ensejará pontuação. Quando a gente pega os espelhos de correção, a gente vê que tem que colocar o artigo e tem que fazer a fundamentação. Então tem que fazer o raciocínio. Não dá para jogar todos os artigos lá, chuta todos os artigos e pronto. Não, tem que fazer esse raciocínio jurídico. Disposições gerais acerca da aplicação. Então é importante, às vezes, a gente não lê isso aqui, por isso que eu sempre faço esse vídeo aqui, para que a gente comece a tua aprovação com a leitura do edital. Tá? Sem a leitura do edital, você já perde pontos aí na tua aprovação. Tá? Vamos lá, os portões da unidade de aplicação serão fechados às 12h30. Queridos, fecha o portão às 12h30. Não deixe para chegar às 12h30. Chegue antes. Já vai estar aberto o portão antes. Entre, abriu o portão, já entra, já vai. É a segunda fase, você está levando material, esse material vai ser analisado. Não deixa para entrar 12h30. Tá? Para a realização da prova prática profissional, deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 1h30. Mas fecha o portão 12h30. Chegue lá, meio-dia, chegue 11h30. Tá? Para quê? Porque vai fechar o portão, dependendo de onde você vai fazer a prova, vai ficar mais aglomerado, vai ter trânsito e tal. Então, atenção para o horário. Não será permitida a permanência do examinando nos corredores antes do início da prova. Após o ingresso do local da prova, o examinando deve se dirigir diretamente à sala de aplicação, evitando tumulto e aglomeração. Dá tempo de você chegar, deixar as coisas, ir no banheiro, encher a tua garrafinha d'água, tá? E aí vai para a sala e curte o espaço ali, te ambientaliza no espaço. Marquei em vermelho aqui porque é uma inclusão no atual edital. A partir do fechamento dos portões, é vedado ao candidato usar celular circular ou permanecer em ambientes comuns da instituição e deverá obrigatoriamente se identificar na sala e passar pelo procedimento de segurança antes do início da prova. Eles vão lacrar o teu celular, vão fazer toda a verificação do teu material. 3.6.3. O examinando deverá estar munido somente de caneta esferográfica, tinta azul, fabricado em material transparente, só será permitido acesso ao local da prova munido do documento de identidade com foto em original. Atenção para os documentos. Ai, perdi o documento. Ai, roubou o documento. Tem que aparecer com o BO. E hoje nós temos os documentos digitais. Então, assim, carteira de motorista digital, carteira de trabalho digital, você tem foto na tua carteira de trabalho digital. Tá? Tem que ter foto. Então, veja o documento, te prepare. Lá na nossa rota de estudos tem lá o dia para você preparar tudo certinho para levar na prova. Tá? 3.6.6. Serão considerados os documentos de identidade. Aí tem todos os documentos aqui, veja quais são os documentos que você se enquadra e separa o documento que você vai levar, pelo amor de Deus. A gente vê na entrada da prova que tem gente que tá sem documento, que não sei o que, não sei o que. Gera discussão, você fica tenso, você já chega na prova de vou conseguir fazer a prova se eu estou sem o documento. Prepara o documento, evita estresse. Tá? 3.6.14. Quaisquer embalagens de produtos trazidos para a sala estarão sujeitos à inspeção pelo fiscal da aplicação da prova. Tá? Somente serão permitidos recipientes de armazenamento de lanches rápidos, de rápido consumo e bebidas fabricadas com material transparente. Leva a sua própria garrafinha, encha a água ali, garrafa transparente e tal. Vermelho, se tem artigo, tem história. É terminantemente proibido o consumo de bebidas alcoólicas no local da prova. Importante esse artigo. Esse artigo é novo. Deve ter dado algum problema ultimamente. 3.6.14.3. Durante a realização da prova prática profissional será permitida exclusivamente a consulta a legislação, súmula, enunciado, orientação jurisprudencial, precedente normativo, sem qualquer anotação ou comentário, conforme as especificações do anexo 3. Vamos falar do anexo 3 e temos a aula de marcação de código. Tá? Então é importante aqui o que você vai poder fazer. 3.6.15.5. Os examinandos que possuem cabelos longos deverão prendê-los deixando as orelhas à mostra, para ver se não está com fone de ouvido. Tá? Meninos, cabelo comprido, prende, tá? Vai sem boné, sem nada, mas prende, vai com ele preso, porque tem que aparecer as orelhinhas. 3.6.19. O examinando deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização da prova por no mínimo 2 horas. Ninguém sai antes de 2 horas. Período a partir do qual poderá deixar o local. Sem importar, contudo, caderno de provas ou caderno de rascunhos. Então, 2 horas, sai sem nada. Tá? Vai poder sair com o caderno mais para frente. 3.6.21. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do exame, examinando que durante a sua realização. E aí tem vários pontos aqui, mas eu friso.
Utilizar-se de livro, dicionário, notas ou impresso que não forem expressamente permitidos e ou se comunicar com outro examinando. Tá? Tem lá, não pode levar nada eletrônico e tal, tem várias situações, mas eu grifo aqui essa ideia aqui objetiva. Também, for surpreendido, portanto, caneta fabricada em material não transparente, for surpreendido, portanto, anotações em papéis que não são permitidos, né? Utilizar-se ou tentar utilizar e-mails fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiro. Que tem acontecido, esse artigo é novo, tem acontecido de gente ser contratada para fazer a prova em nome de outro. Tá? Por isso que eles incluíram aqui. Recusar-se por qualquer motivo da evolução do caderno de prova ou caderno de resposta devidamente assinado. Chega na hora de entregar, começa a fazer salseiro lá e tal. Abrir o caderno de provas ou rascunho e efetuar leitura de seu conteúdo interno ou quaisquer anotações neste ou em cartão de resposta, caderno de texto definitivo, antes autorizado o início das provas. Também já aconteceu na última prova, por isso que eles incluíram aqui. Tá? Não estava no edital anterior. Então, só vai poder mexer no caderno de prova quando autorizado pelo fiscal e tal, por favor. Medidas preventivas Covid. Olha só, mantém-se o artigo da recomendação da utilização de máscara individual. Queridos, as provas, eu estou sempre nas provas, não tenho visto ninguém usar máscara. A minha indicação é, se você está gripado e vai fazer a prova mesmo assim, vai de máscara. Né? Mas está bem flexibilizado, não é obrigatório, é recomendado aqui. Tá? Critérios de avaliação. Vamos lá para a prova profissional. As questões de redação da peça são avaliadas quanto à adequação das respostas. Legal. Redação da peça, 5 pontos. Questões 1 e 25. A gente vai ter a nota da prova prática profissional, a NPPP. Tá? A NPPP de 0 a 10. Tá? Consegue aprovação quem tiver nota superior a 6. 6 ou superior. Tá? Veja só, nos casos de propositura de peça inadequada para a solução do problema proposto, considerado para esse fim, que não seja exclusivamente em conformidade com a solução técnica indicada ou de apresentação, com situação ou ausência de texto, o examinando receberá nota 0 na redação da peça processual. Vamos lá. A prova de segunda fase, ela tem que ser tão fechada, para evitar discussão, evitar recurso, que dificilmente vai caber peças variadas. Tá? Então, por exemplo, o cível que nós estamos falando, dificilmente vai caber mais de uma peça. Tá? O caso ele é tão fechado para caber só uma coisa, e é para quê? Para evitar recurso, que é difícil que você tenha validade de você propor uma outra peça que não aquela que está no gabarito. Tá? Queridos, claro que eu estou generalizando, cada caso é um caso, cada exame é um caso. Tá? Mas é para isso que existe esse artigo, tá? Para tentar fechar e para dizer assim, olha, se você não fez, vai zerar. Mas quando há uma discussão muito grande, eles flexibilizam isso aqui. Tá? Na prática, o que vai acontecer? Você não vai errar a peça. Você está bem preparado, você não vai errar a peça. Porque não vai caber uma outra peça além daquela peça. 4.2.6.1. A indicação correta da peça é verificada no nome em iuris da peça concomitante com o correto e complemento o fundamento legal para justificar tecnicamente a escolha feita. Por isso que eu digo, é muito fechadinho. Tá? Recursos, não é o nosso caso agora. Disposições finais. Vamos lá. Esse é um artigo novo. Se a qualquer tempo for constatado por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou investigação policial ter o examinando utilizado de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do exame. Também um artigo que já existia, mas que eles grifaram no último edital para frisar que a pessoa vai ser excluída e pode ser excluída até depois, não só no exame, quando verificar-se que foi feito com utilização de meio ilícito. Tá? Anexo 1, onde vai ser realizada a prova. Anexo 2, o conteúdo programático. Tá? Parte de cível, né? Parte cível e parte de processo. Não houve mudança do último edital para cá. Tá? Do exame 37 teve algumas mudanças na parte de processo civil, mas mudanças de nomenclatura. Tá? Em vez de decisão estrutural, foi para processo estrutural. Ao invés de só teoria da ação, veio aqui trilogia ou tripé do direito processual. Então, assim, umas mudanças conceituais apenas. Tá? De todo o resto, se mantém o edital com os mesmos conteúdos, e esse conteúdo está todo dentro da tua rota de estudos e dentro do teu GPS que você vai trabalhar
para fazer o estudo aí durante as 8 semanas. Então tá tudo bem preparadinho aqui. Perfeito? Vamos lá ao temido anexo 3. Esse anexo 3 é o grande medo. O que pode levar na segunda fase ou não. Então aqui, a AGV diz materiais permitidos, tá, e materiais proibidos. E pode, legislação seca sem comentário. Tá? Então, legislação não comentada, não anotada e não comparada. Então tem que ver se o teu código está ok, não tem ali nenhuma remissão que leve à estrutura de peça. Tá? Este é o grande ponto. Tá? Então, códigos, inclusive os organizados, que não possuem índice estruturando roteiro de peça, pode ter remissão, pode ter jurisprudência, informativo de tribunal, qualquer comentário, anotação ou comparação. Tá? Não pode ter estrutura de peça. Pode ter súmula, enunciado, orientação jurisprudencial, pode ter índice remissivo, pode ter resolução dos tribunais, pode ter simples utilização de marca-texto, traço ou simples emissão de artigo ou lei. Tá? Então pode ter marca-texto? Pode, sim. Ó. Não é marcando o código inteiro, mas assim, grifando, às vezes com lápis colorido, tá? Com lápis colorido para fazer alguma técnica de observação tua, tá? Isso a gente vai falar na aula de marcação de código. Pode separação do código por clips, pode utilizar os clips para separar o código, é permitido. Tá? Utilização de separadores fabricados por editoras. Então, às vezes você compra aquelas etiquetinhas, Código Civil, Constituição, Código de Processo, tá? Não pode ter post-it fazendo uma identificação. Não pode ter etiqueta em branco que você vai colocar alguma coisa. Tem que ser etiqueta, aqui ó, com impressão que contenha simples emissão ao ramo de direito. Pode ser, civil, penal, processo civil, pode ser. Isso pode, tá? O que não pode, código comentado, anotado, tá? Não pode ter jurisprudência, não pode ter anotação pessoal ou transcrição, não pode cópia xerox. Eu incluí uma lei aqui que não tinha no meu vademécum. Não pode. Utilização de marca-texto, trato simples. Olha só, como aqui pode. Simples utilização de marca-texto. E aqui utilização de marca-texto ali de forma a estruturar roteiro de peça. Tá? Não pode utilização de separador de código fabricado por editora que não seja só a da simples emissão. Tá? Não pode dicionário, não pode legislação comentada, não pode súmula anotado ou comparado. Esta é a ideia do que pode e do que não pode. Perfeito? Tranquilo, meus queridos? Então volto aqui para a gente falar nós aqui. O que a gente tem? Prestar atenção no nosso edital, entender o que isto vai colaborar para a nossa aprovação. Perfeito? Seja bem-vindo aí à mentoria. Esse é o primeiro passo, entender o edital, e aí veja as próximas aulas, faça os teus simulados, mande aí as suas correções, mande as suas peças para a gente poder fazer as suas correções. Perfeito? Queridos, até o próximo vídeo.